Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que derribavas as nações. Louvado seja Deus. Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, brincando de Deus. Hoje, terça-feira, a queda do rei do monte. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros, toque o sininho para receber as notificações. Inscreva-se no canal, por favor, e não se esqueça de orar por este canal, não se esqueça de orar por mim, que eu estarei orando por você. Bem querido, bem querida, a queda do rei do monte. Bem, Isaías capítulo 14 descreve então a profecia da queda do rei de Babilônia. E é importante notar que as descrições de Isaías em relação ao rei de Babilônia vão muito além. Primeiro, precisamos entender como, de fato, na antiguidade, os reis daquela época justamente do Antigo Oriente Próximo se relacionavam com as divindades. Precisamos entender que os reis, os nobres, eles se achavam de origem divina, mas haviam algumas diferenças em regiões. No Egito, por exemplo, o rei, o faraó, ele se achava o próprio Deus, ele se achava então o próprio Osíris, que então estava encarnado ali no Egito. Entretanto, na Mesopotâmia, isso não era comum. Na Mesopotâmia, os reis, eles se achavam ligados à divindade como sacerdotes. Eles eram sumos sacerdotes e eles eram aqueles que faziam a ponte entre Deus e os seus súditos. E assim era a forma de enxergar a religião no Antigo Oriente Próximo. Bem querido, bem querida, mas a descrição de Isaías 14 vai além, mesmo para o mundo pagão, mesmo para o mundo idólatra, vai além do que se pode imaginar de um rei mesopotâmico em relação aos seus deuses ou a qualquer outro deus. Bem, o relato bíblico de Isaías 14 fala que um rei mesopotâmico ele não se comportaria como estava se comportando um rei babilônico. Ele estava indo muito mais à frente do seu tempo. E a gente, podendo entender essa diferença, por exemplo, entre Egito e Babilônia, é que o rei mesopotâmico ele não se achava um deus. Mas na descrição de Isaías sobre o rei do monte, o rei então babilônico, é descrito que ele se acha um deus e que ele se acha poderoso de tal forma que ele vai estar acima dos próprios deuses. Bem, isso é de fato algo notório dentro do contexto da Bíblia e do contexto da história antiga, porque foi algo diferente que não acontecia normalmente. Bem, havia inclusive algumas festividades que marcavam então o lugar do monarca e o lugar da divindade. E havia um festival anual em Babilônia, no qual o rei era obrigado a então remover suas insígnias reais quando se aproximava de Marduk, que era uma divindade então babilônica, a fim de que o monarca ele reafirmasse a sua monarquia, mas ele soubesse que ele não era igual ao Deus que então eles acreditavam, que eles então consideravam. Bem, a ideia era que o rei não poderia tomar o lugar do Deus. Mas o que lemos no capítulo 14 de Babilônia é algo bem diferente. O que lemos no capítulo 14 é a descrição de alguém que queria estar sobre qualquer um, seja reis ou sejam homens. Veja, então o verso 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que derribavas as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, queridos, o que Isaías descreve
era que um rei babilônico, ele chegou ao ponto de se considerar mais poderoso que os próprios deuses ou que o próprio Deus de Israel. Bem, aqui nessa profecia, vemos algo que vai muito mais profundo. A semelhança do que acontece em Ezequiel capítulo 28, aqui é descrito não somente a queda do rei do monte, a queda do rei da Babilônia, mas é descrito também a queda de Satanás. Aqui então o rei da Babilônia, ele toma então as prerrogativas de arrogância, ele toma então as prerrogativas de exaltação, de prepotência, de orgulho, de tal forma que só nasceram no coração de Satanás. E então quando Deus fala com ele, Deus está falando com Satanás. Então, de maneira figurativa, aquele rei representava então o próprio Satanás, que queria tomar o trono de Deus, mas foi precipitado dos céus. Ele era a estrela da alva. Também o relato de Ezequiel capítulo 28 nos diz que ele era o querubim e que ele andava pelo brilho das pedras, ali se referindo então ao rei de Tiro e aqui se referindo no capítulo 14 de Isaías ao rei da Babilônia. Mas ambos prefiguravam então a queda de Satanás, que foi o primeiro orgulhoso, o primeiro então prepotente, o primeiro exaltado, aquele que queria então tomar o lugar de Deus, e por isso então ele foi precipitado na terra. E bem querido, bem querida, ele é o principal, ele é o originador de todo esse pecado de orgulho, da exaltação, ele é originador da prepotência, e todos aqueles que vão sendo iludidos na tentativa de querer ser Deus, querer ser independente, querer ser alguém que é dono de si mesmo, sem conhecer nem o seu início e o seu fim, então terão o mesmo caminho que teve Satanás, que teve também o rei da Babilônia e que também teve o rei de Tiro. Bem queridos, bem querida, eles caíram e a queda foi feia. Deus deseja que nós sejamos libertos do pecado da exaltação, da prepotência e do orgulho. Esse é o desejo. Ser liberto deste pecado? Se é esse o seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, vimos na queda do rei da Babilônia uma prefiguração da queda de Satanás. E sabemos, ó Deus, que a sua queda veio por orgulho, exaltação e prepotência. Que esse pecado não esteja em nosso coração, e se estiver, Senhor, retira de nós pelo sangue de Jesus. Em nome dele te pedimos. Amém.